Mais uma live começando e hoje o tema é sobre as armadilhas do banco. Eu vou chamar o Martelo, para compartilhar aqui os nossos conhecimentos. Tudo bem, Rosi? Boa noite. Boa noite. Ele já esteve do outro lado da força. Pois é, já trabalhei 8 anos, né, num dos maiores bancos do mundo aqui no Brasil. E a gente sabe, infelizmente, né, o quanto os bancos prestam aí um desserviço, muitas vezes, e penalizando, né, os clientes, né, mas também é uma responsabilidade de cada um de tomar consciência para que não seja possível que o banco faça isso também, né? Então é uma corresponsabilidade, né? Aqui, olha, entrou a Janaína. Bom, a gente vai começar, o cachorro sempre começa junto comigo, que é assim a nossa live. Eu me Pandemia chamo é assim. Pegado. Eu sou formada em engenharia e atuo como planejadora financeira. Eu sou escritora, eu escrevi o livro Maternidade em Finanças. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, né? Que são as armadilhas do banco. E a gente tem o nosso querido Tiago aqui, né? Que o Tiago é a pessoa que trabalhava do outro lado da força, mas Jesus tocou no coração dele e ele veio para esse lado. Então, o Tiago é bancário, que chama, o banqueiro é o dono, né? É bancário, né? É isso mesmo. Então, o Tiago, bancário, trabalhava num grande banco, 8 anos. Então, ele tem, uma experiência muito longa, muito boa aí para compartilhar com a gente. E eu, como cliente, passei por algumas coisas. E a gente vai compartilhar para ajudar você a não cair. Então, agora é com o nosso querido Tiago. Se apresente, Tiago. Boa noite, então, oficialmente. Agora a sala já tem algumas pessoas. Obrigado, Roseli, pelo convite. É uma delícia sempre fazer live e poder dividir um pouco do nosso conhecimento aqui para deixar aqui para a galera, né? Enfim, para que a gente possa realmente auxiliá-los a lidar melhor com o dinheiro, ficar esperto nas pegadinhas do mercado. Então, muito obrigado pelo convite, né? Para mim é um prazer. De fato, eu trabalhei 8 anos num dos maiores bancos do mundo aqui no Brasil e toda essa experiência que eu tive lá foi um grande laboratório para mim na minha vida profissional. Inclusive, né, eu também estou lançando um livro que, se Deus quiser, vai rolar até a metade do ano, onde eu conto até algumas histórias que aconteceram desde a época do banco, né? Então, é trazer realmente tudo isso aqui como forma de aprendizado para a galera. Rose, só me permite falar mais uma coisinha. Gente, né, eu acho que eu faço das palavras da Rose também as minhas, quando a gente diz que esta live está tendo um apoio da ABEF, a Associação Brasil de Educadores e Educadores Financeiros. Eu sou um convidado a diretor da Grande São Paulo, a Rose, né? A Rose é a diretora de São Paulo Interior, e juntos aqui a gente leva o nome da ABEF para poder também aumentar, melhorar e fazer a interligação aí de outros educadores financeiros Brasil afora, tá certo, pessoal? Então, se você também tem interesse em participar da nossa associação, venha, né? O nosso objetivo é divulgar a educação financeira para ajudar a nossa população a entender mais como cuidar do dinheiro, a se livrar dessas armadilhas e alcançar a tranquilidade financeira, que isso é um direito de todos nós, né? E a gente vai começar, né, com a seguinte pergunta. Tiago, como é, né, que o cliente se deixa ser convencido, né? Como é que é esse processo até ele chegar e adquirir um consórcio lá? Eita, Laia, que pergunta maravilhosa, né? Então vamos lá, hein? Vamos por partes, tá bom? Olha, primeiramente, né, existem aí 2 formas, né, do convencimento inicialmente. Depois a gente vai falar do produto em si. Uma coisa é o convencimento, outra coisa é o produto. Então vamos falar das 2 coisas. Primeiro, convencimento, muitas vezes, infelizmente, né, ele se dá assim. O cliente às vezes precisa de um empréstimo, algo que ele está precisando de fato, né? E aí o que acontece? O bancário, né, acaba oferecendo meio que como venda casada alguns produtos, não só consórcio,
mas alguns produtos, sob a alegação de aumentar o grau de relacionamento, aumentar o score, né? E aí ele fala, poxa, se você não contratar esse produto, eu não consigo te liberar o empréstimo que você precisa. Gente, isso é o fim do absurdo, isso se caracteriza venda casada, não pode acontecer isso. Se isso acontecer com você, denuncie para o Banco Central, porque isso é o fim do absurdo. Se você quer ou não quer um produto e ele está lá disponível para você, você não tem que comprar um para ter acesso ao outro. Entende? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aconteceu comigo quando eu estava no meu primeiro emprego. Eu era office boy, eu tinha 16 anos. Olha o absurdo. Eu tinha conta num banco X e eu, na época, queria fazer um curso e eu precisava de talão de cheque. Então, eu fui no banco e falei, olha, eu tenho conta, eu preciso de um talão de cheque. E aí a menina pegou e falou, olha, a gente só consegue liberar um talão de cheque para você se você contratar um seguro. E eu não tinha dinheiro para nada, o dinheiro naquela época era contadinho, imagina, né, office boy, salário pequeno. E aí eu, sem saber, eu peguei e falei assim, olha, eu então agradeço, então eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu não tenho dinheiro para contratar o seguro, né? Aí ela fez assim, não, tá, tudo bem, vai, espera aqui que eu vou te liberar o talão de cheque. Aí eu falei, ué, e como assim, né? Entende? Então toda a argumentação que ela usou para me convencer, depois eu vi que era tudo balela. Entende? Então, isso é o fim do absurdo. Então, a primeira fase de convencimento é através do medo, é através da troca, do tipo, quase um suborno, né? Eu diria que isso é quase um suborno. Olha, faça isso que eu te dou aquilo. Então, é quase um suborno. Então, isso é um absurdo, tá? E o segundo poder de convencimento que o bancário tem aí com a população é a falta de informação da galera, infelizmente. Então, o bancário ali, ele às vezes nem ele, viu? Aliás, quando eu fundei minha empresa de educação financeira, os meus primeiros clientes foram os meus colegas de trabalho. Então, isso mostra que muito bancário aí não sabe nem lidar com dinheiro, tá? Não é porque o cara trabalha em banco que ele sabe lidar com dinheiro. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas, enfim. E aí, o que acontece? O cara ali, ele tem um pouco de informação dos bastidores, um pouco de informação das áreas de suporte, e ele se imune ali daquelas informações para poder ser um repetidor, um papagaio, isso para o cliente. O cliente, às vezes, por falta de informação, ele acaba achando que aquilo realmente vai ajudá-lo de alguma forma e não necessariamente. Então, esse é mais um apelo do porquê que as pessoas, na nossa opinião, né, Rose, tem que ter informação, tem que ter educação financeira para que a pessoa possa, ela, ter o poder de decidir o que é bom para ela e não o bancário. Não o bancário, não o agente autônomo de investimento, não o corretor de seguros. Não, quem tem que decidir o que é bom para mim sou eu. E eu consigo saber disso, né? Consigo entender isso melhor se eu tiver educação financeira e entender também as minhas finanças, tá? Então, essa é a primeira etapa da pergunta, né? Rose, quer fazer algum comentário até aqui? Como que você enxerga isso? Inclusive, recentemente, meu cliente está negociando um financiamento. E aí, a diretora, a gerente lá, falou que vai para uma análise para a comissão decidir se ele vai ser aprovado e para ele, né, para ele ter mais chances de aprovação, era ideal que ele tivesse seguro, ideal que ele tivesse uma previdência e não sei o quê, e sabe, colocando um monte de coisa. Eu falei para ele, não precisa de nada disso, mas se ela alterar lá no sistema, aprovar no sistema, não vai para reunião de nada, isso é papo furado, ela quer bater meta, né, e quer ficar colocando várias coisas. Então, nesse processo aí, a gente é meio que enganado, né? Porque, como o Thiago falou, é um medo. Eu preciso dessa aprovação. Só que, para isso, eu tenho que colocar várias outras coisas que eu não preciso, que só vai aumentar o custo. Então, tipo assim, a negociação é para abaixar, né, a taxa de juros. Isso vai abaixar, né, o valor da parcela. E aí ela quer meter um seguro que vai ficar mais caro, ou seja, não tem fundamento nenhum a situação, né? A gente está tentando fazer uma coisa para baixar a parcela e ela vem com um produto que, tipo, ela baixa a parcela, mas de contraponto ela coloca outro produto que aumenta e fica mais caro do que já era a parcela. Então, assim, é nesse naipe que a gente vê a situação. E aí a gente vê o produto que é o consórcio. Né? E qual Isso, agora eu vou falar dele. Do consórcio que tu vai explicar? Como é que eles te convencem? Não tem juros. Será? Tem taxa de administração, não é isso? Então,
Vamos abrir os olhos da galera aqui pro consórcio, gente. Então é assim, ó, eu vou começar a dizer como eu vejo o consórcio com uma história. Entendeu? Porque eu sou o rei das histórias. Como eu já fiz quase 1000 atendimentos no decorrer da minha vida, então eu tenho muita história para contar. Então eu vou começar com uma história. Tudo bem, Rosi? Olha só. A história é a seguinte. Eu estava lá no banco, trabalhando, um belo dia, né? E aí surgiu lá no banco, tem um sistema que fala assim, olha, Thiago, você que é gerente, né? O ideal é você ligar para esse cliente para oferecer este produto. Tudo bem, eu estava lá, era o meu trabalho, então eu fiz isso. Liguei para o cliente e o sistema identificou que esse cliente poderia querer comprar um consórcio, né? E eu fui então oferecer o consórcio para o cara. E aí eu peguei e falei para ele, eu falei assim, olha, tudo bem, fulano, beleza? Ó, seu gerente aqui do Niclass, tudo bem? Ai, não podia falar, mas tudo bem, pô, já foi. Aí eu falei assim, ó, seu gerente aqui do banco, tá? Pô, Thiagão, tranquilo, pô, cara, manda aí, vamos lá, me explica aí, tá? Eu falei, ó, cara, eu tô te ligando para te oferecer um consórcio. Você sabe como que funciona, tal, não sei o que. Ele falou, cara, não, me explica aí. Aí eu fui lá, Rose, expliquei para ele, né? Olha, não tem juros, tem taxa de administração, você pode ser contemplado, se não for contemplado no final, você pega o seu negócio de volta, papapá. Expliquei tudo. Aí, Rose, ele pegou e falou assim para mim, Thiago, desculpa, cara, eu não consegui entender. Você se importa de explicar de novo? Aí eu, não, tudo bem, não tem problema nenhum, imagina. O meu trabalho é explicar, então tudo bem, expliquei de novo, com outras palavras, com outros exemplos, com outros valores, expliquei de novo, tentando ali me fazer entender a lógica do consórcio. Quem chegou agora aí avisa os navegantes, estou contando uma historinha sobre consórcio. Aí eu expliquei de novo para ele e tal, não sei o quê. No final da explicação, Rose, ele pegou e falou assim, Thiago, cara, não é possível, ó, eu tô ouvindo bem, eu tô te ouvindo muito bem, e eu tô prestando atenção em você, eu não tô fazendo mais nada, eu não tô com o celular na mão, ninguém tá falando comigo. Mas, cara, eu não consigo entender o que você tá me explicando. Não é possível. Você se importa de me explicar de novo? Pessoal? Oiê, voltou? Oi, voltou? Então tá bom. Então, aí, pela terceira vez, ele falou assim, cara, me explica de novo, não é possível, eu não tô conseguindo entender. Aí eu falei assim, meu, não é possível, será que esse cara tá tirando onda com a minha cara? Mas fazer o quê? É cliente, se ele tá pedindo, eu vou explicar de novo, né? Rose, expliquei pela terceira vez pra ele, tudo bonitinho, tá? Outros exemplos, e cara, modéstia à parte, eu acho que eu explico bem as coisas, eu tenho uma boa didática. E aí, Rose, o ponto é, olha só que interessante. Esse cara, ele é americano. E ele mora aqui no Brasil, eu já morava aqui no Brasil há alguns anos, ele falava muito bem o português. Só que o mindset dele não é brasileiro, o mindset dele é americano. E aí ele pegou e falou assim pra mim, ele falou assim, Thiago, eu não consigo entender o porquê que eu daria o meu dinheiro para alguém administrar ele, pagar por isso e não ganhar dinheiro por isso. Como que eu vou pagar para alguém administrar o meu dinheiro, sendo que eu mesmo posso administrar e ganhar dinheiro com isso? Aí eu olhei para aquilo que ele falou e pensei assim, falei, caraca, velho, faz muito sentido isso, né? Faz muito sentido. Ou seja, no final da ligação, Rose, ao invés de eu vender o consórcio para ele, ele desvendeu o consórcio para mim. Entendeu? E aí, daquele dia, eu falei, cara, realmente não faz o menor sentido, né? Então, o que acontece, pessoal? Cara, para e pensa comigo. Você vai ter lá uma parcela mensal para pagar. Daquela parcela mensal, você vai perder um pedaço dela, porque um pedaço daquilo vai para tal taxa de administração, que é mais barato do que financiamento, ok. Mas ainda assim é um pagamento por algum serviço. Sendo que, se você estivesse pegando essa parcela mensalmente e investindo ela no mercado, além de você não perder um pedaço, porque você não tem que pagar a taxa de administração, você ainda consegue ganhar dinheiro com esta parcela. Consegue perceber o fim do absurdo que é consórcio? Aliás, consórcio,
pessoal, só tem aqui no Brasil, tá bom? Consórcio só tem aqui no Brasil. Vocês já viram alguma coisa aqui no Brasil que só tem aqui que é bom? Acho difícil, né? Acho difícil. Só a comida. Boa, a comida realmente é boa. Mas, gente, então assim, ó, é uma lógica que só tem aqui. E por que que esse produto foi criado aqui? Esse produto ele foi criado unicamente, tão somente porque o brasileiro não tem educação financeira. Então, tem que pagar para alguém administrar uma coisa que eu mesmo poderia administrar e eu estou perdendo 2 vezes. Então, não faz o menor sentido. Até porque um dos argumentos que são usados bastante também é o seguinte, a galera pega e fala assim, olha, faz o consórcio porque o consórcio você não tem avaliação de crédito. Olha, realmente não tem avaliação de crédito num primeiro momento. Mas se você for contemplado no meio do caminho, o consórcio ele passa a ser uma espécie de financiamento, porque você vai pegar o bem antecipadamente e vai ter que continuar pagando no decorrer do caminho. Então ele vira uma espécie de brigadeiro. Ah, brigadeiro é boa, só tem no Brasil, boa. Então é o seguinte, ele vira uma espécie de financiamento no meio do caminho. E quando ele vira um financiamento no meio do caminho, adivinha só? Vai ter análise de crédito, amigão, do mesmo jeito. Então, se o seu CPF está cagado para você não conseguir fazer um financiamento no início, se no meio do caminho você for contemplado no consórcio, você não vai conseguir pegar essa carta. Porque qual a probabilidade de você continuar pagando até o final? Então, quando a gente começa a trazer essas coisas para a consciência, a gente vê que não faz o menor sentido. E para finalizar, aí eu quero ouvir também a Rose, para finalizar, eu já fiz essa besteira. Eu contratei um consórcio quando era moleque, eu tinha uns 20 e poucos anos, aquela ânsia de ter minha casa própria e tudo mais e tal. Ah, puta, compra consórcio que não tem taxa de administração, blá, blá, blá. Eu comprei uma carta. Eu consegui pagar na época, eu era office boy ainda, né, naquele primeiro emprego. Eu consegui pagar coisa de, sei lá, 1 ano daquela porcaria e depois eu não consegui pagar mais. Isso vai fazer 10 anos e eu não peguei minha grana até agora. Então, porque você só pode pegar no final da carta. É aí que tá o golpe tá aí. Eles não falam, né? Todas as informações, elas não são claras. Eles, ao invés de eles falarem, olha, é o seguinte, você tem dinheiro para pagar até o final? Porque se você não tiver, você não vai conseguir sacar esse dinheiro. Todo mundo vai ter que ser contemplado. Ainda tem um ponto que se chama inflação. Gente, não é, você não vai pagar só aquele valor, porque vai corrigindo aquela. Porque, vamos pensar, uma carta que é 50 mil. Aí a economia começa a modificar, os imóveis começam a ficar mais caros, né? Aí você não vai conseguir comprar com 50 mil, eles têm que aumentar o valor da carta. E aí aumenta para todo mundo. Né? E é isso aí. Eles não falam. E é por isso que é nessa hora que vai aumentando que as pessoas não vão conseguindo pagar, porque na cabeça delas não ia mudar, né? Ia ficar aquele valor lá. Um outro ponto, que aí é que vai entrar o título de capitalização. Ele tem essa mesma pegada, mas uma situação muito pior. Por quê? O título de capitalização, a primeira coisa que eles ficam ofertando é os sorteios. Então, não é investimento, gente. Se você está esperando um sorteio, você está apostando. Você não está investindo. Investimento não tem isso. O segundo é que eles não explicam que o seu dinheiro vai ser dividido em 3 partes. Né? Então, o título de capitalização, você compra iludido que vai ter aquele sorteio lá, vai pagar R$50 e vai ter 50 mil. Vai ser sorteado. Primeiro, o título, né? Uma parte vai para comprar o prêmio, porque o banco não vai comprar com o dinheiro dele. Ele vai comprar com o dinheiro do que você está pagando, né? O segundo vai para um administrador que administra esse título. E a terceira parte desse dinheiro que você paga é seu. Olha só. Logo, você não vai receber o dinheiro que você está pagando. Porque você nunca está chateado aqui. Ó, 2/3 do dinheiro já foi embora. Você só vai receber uma parte do dinheiro. E aí é que vem o principal.
e o dinheiro está preso. Você não pode receber a qualquer momento. Então, essa venda, tanto do consórcio quanto do título de capitalização, né, ela é uma venda que, além dela ser, o próprio produto é ruim, ela ainda vem uma venda casada. Você compra o consórcio e eles metem um título de capitalização para dizer, mas se você for sorteado, você paga isso aqui. É uma coisa terrível. Então, uma coisa é muito simples no mercado financeiro. Né? Não existe almoço de graça. Nunca, jamais. Não é amigo de ninguém. Ele não vai te dar dinheiro. A finalidade do banco é pegar o seu dinheiro abaixo de taxa de juros e emprestar a uma alta taxa. Então, ele não vai te dar, ele não é seu amigo, né? Então, a gente vê que 2 produtos as pessoas não entendem como funcionam e acabam comprando. Né? Como o Thiago falou, o americano, ele tem essa percepção, né? Que ninguém trabalha de graça. Por que vai acontecer? Mas o brasileiro, ele tem uma visão muito romantizada das coisas, né? Olha que legal, fulano é teu amigo. Não existe isso no sistema bancário. Então, você tem que ficar em alerta. E aí, a gente vai para um ponto que vai eu e o Thiago debater, né? Que é... Ô, Rose, deixa eu só... Pode falar. Deixa eu só fazer um complemento no capitalização antes da gente mudar de tópico. Pode ser? Pode. Olha só, eu não sei se as pessoas sabem disso. Então, eu acho que é legal dizer. Olha só. Essa parte do sorteio, que é real, tá bom? É real, existe. Ok, você realmente faz... Você começa a concorrer a um sorteio. Essa parte é real. Exato. A chance de você ganhar é quase nula e eu vou explicar por quê agora. A chance de você ganhar é quase nula. Mas, de fato, você até está concorrendo. Mas você sabe como acontece para você competir para poder ganhar? Funciona assim, ó. Preste atenção que eu vou explicar. Ó, até desenhei aqui para poder explicar. Na Loteria Federal, são sorteados lá 5 milhares, certo? Então tem a primeira milhar, segunda milhar, tá aqui, segunda milhar, terceira, quarta e assim sucessivamente, certo? Sabe qual é a sequência de número que uma pessoa, para ganhar no título de capitalização, pelo menos no banco que eu trabalhei, que é um dos maiores do mundo, então eu imagino que os outros trabalham igual, sabe qual é a sequência de número que as pessoas têm que acertar para ganhar esse tal sorteio? Essa daqui, ó. Da milhar que aparece, você tem que acertar esta sequência aqui, ou seja, os últimos números das 5 milhares que é sorteado pela Loteria Federal. Ou seja, não é o primeiro prêmio da loteria, não é o segundo prêmio, terceiro, quarto e quinto. Não. É o último número de cada milhar dos 5 prêmios sorteados pela Loteria Federal. Ou seja, eles pegam uma coisa que já é difícil acertar e torna quase impossível. E aí, mas o dinheiro já foi rateado lá pro prêmio, lembra? Né? O dinheiro já foi rateado. E aí é que, como o Thiago falou, sabe por que as pessoas acreditam nisso? Por falta de educação financeira. E por essa falta é que você vai pedir conselhos para o gerente do banco. Esse eu acho que é um erro, assim, que você até está tentando acertar, mas aí você cai num golpe. E aí você consome várias coisas. Então, Thiago, como é que a gente deve, né, a gente como educadores financeiros, como é que a gente pode ajudar as pessoas a entender o que de fato aquele gerente está falando? Que você já foi o gerente. Sim. Então, é assim, não tem outra forma, na minha opinião, da gente conseguir realmente... decifrar, entender o que é bom de fato para a gente e o que é bom, na verdade, para o banco que o gerente está vendendo só para bater a meta, né? Não tem outra forma a não ser ter informação, né? E não aceitar essa venda casada. E menos ainda aquela história assim, não, compra aí, pô, eu tô precisando para bater minha meta, você é meu amigo. Amigão, não existe amigo, tá certo? O cara tá lá defendendo o interesse dele, o interesse do banco, e ele não é seu amigo. Se você precisar daquilo depois, ele não tem como reverter. Aliás, um gerente de banco hoje em dia, pessoal, há muitos anos,
Eu tive, por exemplo, minha figura paterna, né, que é meu padrinho, ele foi bancário a vida inteira. Isso a gente está falando assim, 30 anos atrás, um gerente bancário, ele tinha um prestígio no mercado, assim como tem um médico, um advogado, um engenheiro, né? Ou seja, o cara era bancário, ele era quase um semideus, né? Ele tinha, de fato, o poder na caneta de tomar decisões, de apostar ou não num cliente, um empréstimo e tudo mais. Hoje em dia, um gerente, ele não é praticamente nada, ele basicamente é um vendedor de papel. Ele tá ali, ele não tem alçada nenhuma. Tudo é feito nos bastidores, ele só é um ofertador de produto. Vendedor, ele é um vendedor, um mero vendedor, um ofertador de produtos, unicamente, tão somente isso. Entende? Então, é assim, ó, é óbvio que uma pessoa dessa, por conta do emprego dela, vai sempre colocar os interesses do banco, os dela, e só depois, e olhe lá, talvez o seu. Então, não dá para acreditar que um gerente de banco, um funcionário bancário, está, de fato, ali pensando no que é o melhor para você. E eu tenho uma outra história para contar, né? Que aí a gente entra na parte dos empréstimos. Posso levantar a bola aqui para você cortar, Rose? Pode ser? Pode. Olha só. Olha que absurdo. Uma outra historinha real, tá? Isso aqui é a história real. Aconteceu, tá? Na minha frente. Olha só, Rose, que absurdo. Um cliente XPTO lá da agência, ele tinha um consignado em vigência, né? Então ele estava lá, tinha feito, sei lá, em 40 meses, já tinha pagado 20, né? Estava na metade do contrato, e ele não tinha ali, ele se apertou de novo, porque a gente sabe que o empréstimo por si só não resolve um problema financeiro, você vai falar um pouco mais sobre isso, né? Pelo contrário, quando você pega o empréstimo aí que a sua vida começa a degringolar mais ainda, né? Porque o mês passado já deu ruim e não tinha nem a parcela. Agora a vida continua e agora ainda tem a parcela. Ou seja, a lógica aí que vai dar ruim mesmo. Mas enfim, beleza. Esse cara então estava na metade do empréstimo, ele não tinha dinheiro para continuar pagando, ele foi no banco. E aí o que o banco ofereceu? Ele falou assim, olha, se você quiser a gente pode te ajudar. A gente vai te ajudar fazendo o seguinte, a gente pega a dívida que ainda tem para pagar, você pega até um pouco mais de dinheiro, a gente junta tudo isso e faz um novo contrato com uma parcela apenas. Olha, pensando assim parece ser bom, né? Parece fazer sentido. Mas, gente, não faz nenhum sentido. Sabe por quê? Porque entre ter criado o primeiro contrato e o segundo contrato, que foi quando o cliente, então, 20 meses depois disse que não tinha mais condições de pagar, a taxa de juros tinha aumentado. E aí, por conta de ter aumentado, ele pegou uma dívida que estava já consolidada, um contrato firmado com juros X, e trouxe esse contrato, esse saldo devedor, para agora num juros muito maior. Olha o absurdo! Só que o banco vende isso como uma coisa maravilhosa, impecável, porque vai ser o melhor, apenas uma parcela. Entende? Então, tá aí mais um exemplo das armadilhas que os bancos causam, né? Criam aí para pegar a gente na curva. Então, Rose, fala pra gente um pouquinho como que é a sua visão sobre a parte de empréstimo, né? Haja, por exemplo, aí o consignado, empréstimo pessoal, enfim. O que você tem para trazer pra gente aí sobre isso? A gente, na maioria das vezes, né, a gente cai em dois problemas. O primeiro é pedir a recomendação do gerente. Ele vai te dar as péssimas recomendações e vai atrelar a essas recomendações produtos, né? E quanto mais parcelas, mais o banco ganha, mais esse gerente ganha, né? Então, ele fala, não, olha, vai ficar suave para parcelas, a perder de vista. Então, a situação é a seguinte. Existe o aplicativo. Às vezes, você vai ao banco para pagar uma conta no caixa. E aí aparece um tal de crédito autorizado para você. E você acha aquilo a maior coisa, a coisa mais legal do mundo, né? E aí você adquire aquilo. Porque, olha, estou precisando comprar isso. E você acaba antecipando. Quando a gente pega um empréstimo, um financiamento, a gente quer antecipar o consumo, né? E a gente acaba pagando muito caro por isso. Muitas vezes você não consegue nem aproveitar aquilo que você pegou.
Porque o banco, ele é seu amigo, a conversa é maleável, é amigável, na hora que ele está te oferecendo. Mas na hora que você está devendo ele, a conversa é do outro jeito, né? A conversa não tem muita conversa. Paga, é juros em cima de juros. Então, esse empréstimo, essa coisa que faz você pegar para pagar, entra numa forma automática na sua mente que quando você entra em perigo, você quer aquele empréstimo de novo. É por isso que é o empréstimo do empréstimo para pagar o empréstimo. Você fica nesse ciclo vicioso que chega ao ponto de você quase não ter mais salário, porque vai debitando tudo da sua conta esses empréstimos. Então, quando você entender que esse empréstimo ele pode apagar uma chama, né, só naquele momento, mas ele não irá resolver o seu problema, e que o banco não está ligando se você vai perder a sua casa ou o seu automóvel porque você não tem dinheiro para pagar, né? Ele não quer saber se você tem filho, se não tem. Você assinou lá que você ia, ou você pagava, ou você perdia o seu imóvel, a sua casa. Então, tome muito cuidado. Pense, quando você estiver fazendo o empréstimo, pense no longo prazo. Pense que a sua vida vai mudar, a economia vai mudar, as coisas vão mudar. E se você não tiver condição de pagar. Porque você está pensando só no momento atual ali, que você está pegando aquele dinheiro e qual o problema você vai resolver. Você não pensa que você vai ter outro problema, né, lá na frente. Se você for demitido, como você vai pagar? Então, essa armadilha é que ele lhe vende ali o empréstimo naquele momento, né? E meio que já está enraizado, principalmente porque eu já fui funcionária pública, né? Eu já fui, e isso aquele consignado parece que está enraizado na mente das pessoas. Por quê? Você não precisa falar com ninguém. Então, quanto mais, entenda uma coisa, quanto mais fácil for o acesso ao dinheiro, maior é a taxa de juros. Então, se você pegar dinheiro por aplicativo, por caixa eletrônica, pela sua conta, sem falar com ninguém, você está pagando uma taxa absurda, né? Se você falar com o gerente, já é uma taxa alta, mas então, veja essa projeção ao longo do tempo. Como é que você quer se ver daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Será que você quer se ver pagando isso? Então, comece a entender para você não cair nessa armadilha. Porque esse empréstimo não vai resolver o seu problema. O seu problema de vida, né? Pode resolver aquele problema pontual. Mas o problema que você vai ter depois e o estresse, né? O emocional, eu conheço pessoas que ficaram doentes, gente, porque elas não conseguiram pagar o empréstimo e elas perderam o imóvel. Eu tenho várias pessoas que pagaram 15 anos e você não vai receber nem um centavo de volta. Então, quando você for fazer um financiamento, entenda que esse imóvel só vai ser seu quando você pagar a última parcela. Enquanto isso, tem um dono bem agressivo, só esperando você ali para não pagar. Olha, a gente vai ler, antes de eu passar a falar para ti, eu vou ler o que a Janaína falou aqui. Ó. Chega a ser um crime, tudo isso. Realmente, eu tenho dó de quem não tem esse conhecimento. Fica nas mãos do banco dessa forma. Meu pai tem 80 anos, passou por situações assim durante anos, sem saber. Ó, a Lezinha tá falando assim: Jesus, consignado acaba com a vida da gente. Brilha os olhinhos na hora e depois acaba com a gente. Ó, eu sei bem o que é isso. Urgente disseminar informações todas desde a geração mais nova. E aí a gente entra no ponto que o Thiago vai pegar. Infelizmente, a nossa população, além de ser consumista, ela é imediatista. Se você olhar os meus vídeos, lá o vídeo na internet, como fazer um planejamento, como organizar, as visualizações são baixíssimas. Mas se eu escrever assim, ganhe 10 mil reais em uma semana, o negócio vai explodir, né? Então, as pessoas querem ganhar dinheiro rápido. Isso não existe, gente. A gente trabalha com educação financeira, a gente não ganha dinheiro rápido, né? Então, é nessa ideia que você cai no empréstimo, cai no financiamento, cai no consórcio, porque você quer a coisa rápida ali para mudar a sua vida e você não vai mudar, né, Thiago? Então, como é que você vê esse cenário? Eu gosto de uma definição muito legal, que é o seguinte: quando você
por exemplo, um dos contextos que você comentou, né? Pô, quero pegar o empréstimo para poder comprar algo que eu vi, que eu gostaria e tal. Você bem colocou assim, que isso é uma antecipação do consumo, ou seja, é o consumo ao quadrado. Porque além de eu já ter gasto tudo que eu tenho, ainda eu pego o dinheiro do outro para continuar consumindo. Então é o consumo ao quadrado. E eu gosto de definir essa situação como os juros numa situação como essa é o preço da sua pressa. Isso é os juros. Você pegou o empréstimo, amigão, não tem problema. Você vai pagar o preço dessa sua pressa. Entende? Então, assim, eu estava vendo uma pesquisa já faz um tempo. Salvo engano aqui, eu posso errar o número, mas é algo do gênero, né? É algo do gênero. A gente recebe mais de 1.000 impulsionadores no decorrer do dia para a gente consumir. Está em todos os lugares. Você está andando na rua, tem banner, tem um relógio amigo, tem a banca de jornal, tem os tiozinhos na rua, tem tudo. Você abre seu WhatsApp, tem lá alguém tentando te vender alguma coisa, você abre seu Facebook e por aí vai. Então nós somos estimulados o dia inteiro a consumir, o tempo todo a consumir, né? E nós não somos estimulados, infelizmente, a poupar, a se planejar, a ter uma educação financeira, a conseguir, né, enfim, pensar no longo prazo, como a Rose comentou. Infelizmente, a gente não tem. Isso é muito claro e óbvio porque então 65% da população hoje em dia está endividada. 1/4 das famílias estão com contas atrasadas e assim por diante, né? E aí eu quero colocar aqui um ponto sobre o pré-aprovado, né, que você falou, né, Rose? Você colocou o seguinte, olha, você vai lá no caixa, lá tem um pré-aprovado. Deixa eu só ver o que a menina comentou aqui. Ó, a TJ da Silva colocou o seguinte, sei bem o que é isso, pago um empréstimo desde 2015 e parece não acabar. Renegociei 2 vezes e não tem fim. Pois é. Então, assim, para você, foi uma situação específica. Para o banco, ele já sabia que isso ia acontecer. Ele faz de propósito para acontecer, né? Então, assim, ó, qual que é a lógica do pré-aprovado aqui no Brasil? Isso é para envaidecer a pessoa. O indivíduo não tem grana, ele não consegue realizar na velocidade que ele quer todo o consumismo que os agentes aí do marketing colocam pra gente o dia inteiro. E aí ter aquele pré-aprovado no banco, ter lá 20, 30, 40 mil pré-aprovado, isso envaidece a pessoa. É totalmente vaidade. Né? Aliás, eu sou cristão, já diria a Bíblia, né? Tudo é vaidade, né? Então o cara se envaidece e fala assim, se eu precisar de empréstimo, eu tenho pré-aprovado no meu banco. Uma vez eu estava atendendo um cliente, alertando ele, né, quanto a essas questões do crédito, do pré-aprovado e tudo mais. Ele me disse que ele contou a história de que um irmão dele um dia ligou para ele e disse assim, ligou só para isso. Ele falou assim, cara, eu tô te ligando para contar um negócio mó legal que acabou de acontecer. O banco dobrou meu limite de crédito do cartão. Olha como isso... Ele ligou com a euforia de contar que um filho nasceu, praticamente. Porque isso pega a vaidade. É como se o banco te desse uma carta de confiança, de olha, você pode, você merece, você conquistou isso. E aí nessa de envaidecido, junta com um monte de inputs no dia a dia. Aí passa um nervoso aqui, um nervoso ali, com a patroa, com o chefe, com o filho. Aí a merda tá feita, né? Aí a merda tá feita. Então, gente, é assim. A gente vive muito de status, né? Eu lembro que o meu colega falou, eu tenho 35 anos e eu só tô devendo R$1.000 no cheque especial. Eu falei... Eu falei, não entendi, tu tá te orgulhando de dever o banco, ao invés de tu falar que tu tem R$1.000 na tua conta bancária, tá dizendo que tu só deve R$1.000 no cheque especial, né? Então, as pessoas até se envaidecem, né, de estar devendo o banco só R$1.000, como se não fosse, gente, R$1.000 é um salário nenhum. Não, e os juros em cima disso, né? Se a gente for pensar, né? Então, assim, nisso de cheque especial, como eu não uso, o banco tirou da minha conta, né? Então, assim, ele sabe quem é usuário desse produto. Sim, o banco ele tem tipo todas assim, as análises. Estou perdendo meu tempo com essa senhorita aqui, que ela não pega esse dinheiro, eu vou colocar na conta de quem pega. Então,
Se você tem um alto valor no cheque especial, é porque você usa bem ele. E o banco, opa, você está me dando dinheiro? Vou te dar mais para te me dar mais ainda. Né? Ele já sabe o que fazer. Então, nenhuma ação do banco, nenhuma é ingênua. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E ele já sabe que lá na frente ele tem, né, essa competência de tirar aquilo. Porque você assinou o contrato. Ainda tem mais isso. O contrato, você pode, pelo direito do consumidor, você pode levar. Posso levar o contrato e ler? Porque as letras são tão pequenas e é um negócio gigantesco que você em 5 minutos não vai ler aquilo. Né? Então você, para se livrar daquela situação, você assina sem ler. E aí a situação é pior, porque você está dizendo que se você não pagar, eles vão tomar aquilo que você colocou ali como troca. Garantia. Né? Uma moeda de troca. Não, olha, se eu for inadimplente aqui, quando você vai pegar o dinheiro, você já disse que você é inadimplente. Que você é uma pessoa que não tem organização financeira, vamos dizer assim. Ele já sabe que lá na frente ele vai ter muita facilidade. Por quê? Porque eles têm experiência com isso. Né? A gente vê que o banco ele só cresce. Por quê? Porque eles são bons, não. Porque os usuários... porque tem muitos usuários o tempo todo. As pessoas se engrandecem porque tem vários cartões de crédito. O cartão de crédito não é uma extensão do seu salário. Né? Então, pouco importa se o seu saldo é 10, 30, 20 mil, se o seu salário é 2, o seu limite de compra é só 2. Você tem que entender isso. Então, eles trabalham nos nossos sonhos, na nossa vaidade, né? Na nossa vaidade de conquista, de status. E a gente vê isso quando a gente entra na universidade. Eu entrei na universidade, tive acesso a um cartão de crédito. Falei, gente, eu vou pagar com que dinheiro isso, entendeu? Então, assim, já é uma coisa que você, sem ter habilidade nenhuma com dinheiro, tem uma ferramenta que você não sabe administrar. É igual você ter um carro e não saber dirigir. O cartão de crédito é igualzinho para o universitário. Né? Se ele não recebeu educação financeira, ele vai cometer todos os erros. E, ó, no primeiro ano da minha faculdade, todos os meus colegas já tinham perdido. Já estavam enrolados. Né? Então, a gente vai nisso, né? E aí a gente tenta se livrar, né? Que aí eu quero que o Thiago explique como é que isso funciona. Tipo, a pessoa espera o nome dela sair do SPC, porque ela achou que a conta dela foi, para ela fazer de novo. Entendeu? Ela daqui a 5 anos vai sair e ela vai repetir a mesma ação. Ela não para e analisa onde foi que ela errou, por que aquilo aconteceu e como ela pode mudar. Então, Thiago, pra gente... Vamos lá. Né? É o seguinte, pessoal, ó, caminhando para o encerramento, a gente tem mais 15 minutos, façam suas perguntas, né? Vamos aproveitar esses últimos minutos para responder pergunta. Eu vou responder da Janaína Gimael, é o último tópico que a gente vai falar mesmo, mas antes disso, deixa eu responder como que a Rosa aqui colocou, né? Bom, de fato a gente tem que tomar muito cuidado mesmo e opa, o Germano acabou de entrar, é um cliente meu, ele é psicólogo, ele vai estar aqui como prova, né? Porque assim, se o cara... É aquela velha história. Lição não aprendida é lição repetida. Então, se o cara não conseguiu fazer uma autocrítica da merda financeira que ele fez em comprar algo, ficar negativado e tal, e tal, e tal, a tendência dele fazer a merda de novo é enorme, né? E aí a gente precisa da ajuda dos nossos queridos psicólogos, como o Germano, que acabou de entrar, para ajudar a gente nisso, né? No autocontrole, no autoconhecimento, porque a gente sabe que o dinheiro ele é totalmente atrelado a questões comportamentais, né? Então, se eu estou irritado, eu gasto mais, se eu brigo com a minha namorada ou com o meu namorado, eu acabo podendo gastar mais, ou entro no eu mereço, ou eu tô... me sinto gordo, feio e tudo mais, né? Então, há uma grande necessidade de procurar autoconhecimento em vários aspectos da vida, mas também aí para se livrar dessas armadilhas que o dinheiro propicia para a gente achar que vai resolver e não vai. Porque quando acabar aquele momento de euforia
imediato de ter comprado alguma coisa, você vai ter dois problemas para resolver. O que já tinha, porque ele não vai ter resolvido com a compra, e agora um outro problema, que é o fato da compra em si, né? Muito bem, olha, eu quero comentar aqui sobre a pergunta, né? Já estava no escopo, parece que ela adivinhou, né? Que tal falarem sobre o valor do pacote de manutenção de conta PF-PJ? Adivinha, eu tenho outra história para contar. Olha só, pessoal. Pasmem. Eu sou um arcabouço de histórias. Olha só, pasmem. Eu saí do banco, né? Eu deixei de trabalhar no banco, já vai fazer 6 anos. Há 6 anos, né? 6 anos atrás, um desses maiores bancos aqui do Brasil, né? Que eu trabalhei e tudo mais. Olha que loucura, pessoal. Na época, esse banco ele tinha aproximadamente 100 mil colaboradores, 100 mil funcionários. Era mais pessoas do que a Petrobras tinha. E olha que a Petrobras é uma estatal, né? Enfim. Muito bem. A folha de pagamento de um bancário não é barata. O bancário, ele tem, até para vender a alma dele pro capeta, né? Que é o que ele faz, basicamente. Ele ganha bem para isso, né? Só de ticket hoje em dia está em torno de R$1,5 mensal, né? É quase um salário mínimo mensal com ticket. Enfim. Cara, a folha de pagamento de 100 mil colaboradores desse tal banco inteira era pago, na época pelo menos, era pago com tarifa bancária. Cesta de pacote de tarifa. E aí, pessoal, pasmem, se você paga tarifa, eu tenho uma notícia para te dar. Você paga porque você é bonzinho, porque você quer doar o seu dinheiro para o banco todos os meses, porque você não é obrigado a pagar tarifa. Não é obrigado. Quando os bancos começaram a criar esse lance dos pacotes de tarifa, que aliás eu acho que foi bom, tá? Porque antigamente as tarifas eram cobradas individualmente por serviço. Então você fazia um saque, tinha um valor. Você fazia pegava um extrato, outro valor. Fazia uma TED, outro valor. Então o seu extrato ficava uma bagunça, cheio de tarifinhas ali. Ficava até difícil de entender se de fato aquela tarifa estava correta ou não, né? Então a criação do pacote é legal. O problema, a questão é que eles não dizem, né? Os bancos não dizem que quando eles criaram esses pacotes de tarifa, o Banco Central falou assim, olha, banco, eu acho muito legal vocês estarem se organizando aí com esses lances dos pacotes, muito legal, mas eu, Banco Central, obrigo a você a oferecer ao menos um pacote básico, pode ser básico, um pacote de graça, com serviços essenciais. Pegaram? Pegaram? Adivinha qual é o nome desse pacote? Pacote de tarifas essenciais. É o mínimo que um cliente tem que ter para ter uma movimentação bancária. E esse pacote de tarifas essenciais é totalmente gratuito. Então, se você paga a tarifa bancária no seu banco, você paga porque você é bonzinho, porque não tem a menor obrigatoriedade. Mas, né? Thiago, olha só, eu fui tirar essa tarifa, a mulher falou que não existia gerente, né? Que exatamente vai sair do pagamento dela. Eu falei, existe sim, tá no código e tudo. Ela, não, eu desconheço. Tu acreditas que eu tive que sair do banco e ligar pro saque para dizer que a mulher não quis retirar a tarifa? E foi o saque que fez? Então, assim, você tem que ir ao banco munido de informações, porque ele vai tentar contrapor aquilo que você está fazendo. Então, eu já fui ali sabendo, se ela não fizer, eu vou ligar para o saque. Eu já fui ciente. Então, não, né? Eu falei, tudo bem, beleza, estou saindo aqui e vou. Então, Rose, pode falar. Vamos dar até o número da resolução para a galera que está aqui nessa live e vai lá no banco pedir para tirar o pacote de tarifa. O número da resolução do Bacen. Porque se o gerente falar que isso não existe, é um crime, tá? Olha só, a resolução é número 3919 de 2010. Tá aqui o número da resolução. Existe sim. É só jogar no Google. Agora, antes de tu responder da PJ, eu vou ler o que a Priscila escreveu aqui, ó. A Priscila é minha irmã amiga da faculdade, ó. Beijo, Pri! Recebi este ano uma conta de R$15 atrás, num valor irrisório, mas veio de uma rede varejista. Mas aprendi com o suplício de estar no SPC. Aprendi ou perdi? Como é? O que aconteceu aí? Ela...
Vou ler de novo. Vamos lá. Recebi este ano uma conta de R$ 15, né, de 15 anos atrás. No valor... Um valor irrisório mais velho. De uma rede varejista. Mas aprendi com o suplício de estar... Será que ela foi para o SBC por causa desses R$ 15? Eu imagino que sim. Eu acredito que ela quis dizer o seguinte, né? Talvez, eu não sei, vou chutar aqui. Talvez por uma questão de falta de organização financeira, não teve acesso a esse valor aí, né? Enfim, essa fatura que tinha que pagar. E aí acabou indo para o SPC Serasa, né? Então, assim, tem que ver se faz sentido, se tá correto, porque senão isso cabe no belo de um processo, tá? Mas, aqui, pergunta não tenho, mas tenho muita gratidão pelo mentor que você é, Thiago. Recomendo para todos. Olha! Ah, meu cliente bonitinho. O Adilson falou assim, educação financeira é tudo. Eu estava sempre pagando minhas contas com atraso, né? Atrasados. E juros. Depois que fiz o curso de educação financeira, em um mês coloquei minha situação financeira em dia. Muito bem. O Thiago é das histórias. Olha, Thiago. Adoro uma boa história. Ó, vamos ter a dúvida da PJ, da tarifa PJ, para não ficar no meio do caminho, né? Vamos lá. É o seguinte, tarifa PJ tem essa mesma resolução do Bacen da PF, tá certo? Então não dá para chegar lá no seu banco e falar, ó, tira minha tarifa da PJ porque eu não quero pagar, que a resolução 3919 fala isso. Não, Nanina, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, na parte de PJ, então, você pode ter acesso e, de repente, se organizar, entender como funcionam os bancos digitais. Existem alguns bancos digitais hoje no Brasil que mesmo para conta PJ, que normalmente a tarifa é mais cara, nesses bancos digitais a tarifa é também de graça. Você pode emitir 50 mil tags por dia que você não paga absolutamente nada. Então tá aqui uma outra forma, né, de se livrar dessa tarifa maldita aí que acaba, enfim, penalizando, né, a gente aí nos nossos custos, tá certo? Tá certo. Olha, gente, pode mandar mais perguntas aí e a gente vê, né, que são coisas simples, são coisas do nosso dia a dia, não é uma coisa assim lá do outro mundo, é uma coisa, né, a conta bancária é uma coisa que você tem acesso hoje, principalmente com os aplicativos, diariamente. E até hoje eu vejo as pessoas não vendo quanto é que elas pagam de taxa de administração, tem um seguro lá que ninguém pediu, entendeu? E foi colocado. Esse é seu direito, a gente precisa fazer o nosso direito de consumidor valer, né? Então, se você não cobrou, não assinou nada, você vai lá e diz, eu não quero isso aqui, quero todo o meu dinheiro de volta, de todo o tempo que você está me cobrando isso, né? E começar a ter mais iniciativa em aprender a cuidar bem do seu dinheiro. Nunca delegue isso para o banco, para a corretora, para o gestor, para ninguém. Isso é nem para o educador financeiro. Isso é a coisa que eu mais faço com meus clientes. Ensinar a eles, como você vai fazer isso, por que você está fazendo isso. Quando eles vão ao banco, eu sempre digo o que vai acontecer e nunca decida lá. Volte aqui, me diga o que ele falou e a gente vai analisar para você começar a entender a situação, né? Quem está no jogo aqui, a gente então aprender. A nossa finalidade aqui é estimular você a ter sede, né? Sede de conhecimento, de informação. Você não precisa virar um doutor em educação financeira, mas você precisa entender que você é a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro. Ninguém vai cuidar dele melhor que você. A gente, como planejadores, educadores financeiros, a gente tem uma finalidade de orientar você sobre essas armadilhas, quais são os produtos melhores, mas a decisão, ela sempre vai ser sua. E a todo momento, você está de frente com uma decisão que envolve dinheiro. Então, é por isso que você deve ter esse preparo emocional, né? Psicológico, porque é aí que eles vão atacar.
né? Eles vão, ou eles, né? Pode ver aquele comercial de financiamento, parece uma família super feliz, um carro, uma vida tranquila, né? Parece que você vai aproveitar. E agora, Thiago, né? Eu vejo o apartamento é desse tamanho, assim. Mas tem uma área de lazer que parece que tu vai morar lá. Gente, que apartamento é esse? Entendeu? Então, é vendido sonhos, na verdade, que são ilusões, né? Porque depois você se aperta tanto que não consegue pagar. Então, entenda, né? Racionalize a sua decisão. Isso é muito importante. E aí eu deixo com... Olha, aqui tem uma pergunta aqui, Thiago. Pagar dívida ou deixar o nome ir para o SPC e aguardar a negociação? E aí, Thiago? Olha, eu vou fazer aqui um merchan, né? Eu tenho um vídeo no YouTube onde eu explico isso com detalhe. Eu vou explicar aqui, mas no YouTube tem um vídeo que eu explico isso no detalhe. Vai lá no YouTube da Martelo, Martelo EF, tá? E lá você vai encontrar isso. Deixa eu ver aqui, o nome do vídeo tá assim, como renegociar as suas dívidas com os bancos, tá? Procura esse vídeo lá que eu vou falar, lá eu explico um pouco melhor. Mas a minha orientação, inclusive aqui para os meus clientes, é a seguinte, cara, se você está conseguindo pagar as contas aí, só está um pouco apertado e tudo mais, pague as suas contas, até porque você se colocou nessa situação, né? Então, é justo que você aprenda com a situação por estar com as contas apertadas. Agora, quando os empréstimos, infelizmente, tomam uma proporção ao ponto de colocar em xeque até a sua subsistência, ou seja, você não consegue mais nem comprar comida o suficiente, pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, o seu telefone celular para poder até trabalhar, né? Então, quando atinge esse estágio, a minha recomendação é a seguinte, não adianta você tentar salvar o seu nome para não ir para o SPC Serasa, fazer uma dívida para pagar outra dívida, porque ao fazer tudo isso, você só vai perdurar mais tempo para resolver. Né? Ou seja, você vai prolongar o sofrimento, porque quando já saiu da linha do aceitável, do normal, porque realmente assim, a merda já está feita. Então não adianta você tentar se agarrar. Ai não, mas eu não posso sujar o meu nome, né? Eu não quero, eu não consigo, eu não vou dormir bem à noite. Meu amigo, você tinha que ter pensado nisso antes. Antes de fazer esse tanto de dívida, não agora. Então, minha recomendação, quando os empréstimos, eles começam a bater ali na linha como eu estou dizendo aqui, da subsistência, a recomendação infelizmente, agora ver o barco ir embora e chorar, porque não tem muito o que fazer, né? Dinheiro não dá em árvore. Dar tchau mesmo, deixar o nome ir para o SPC Serasa, pagar o preço por isso, ficar sem crédito no mercado, que aliás é até bom, né? Porque em alguns casos é até ótimo. Ficar sem crédito no mercado é até uma proteção. Ficar sem crédito no mercado, ser penalizado por isso, e aí assim, e fazer a lição de casa, né? Não é assim, não tenho mais que pagar o empréstimo, vou continuar fazendo merda. Não. Mas agora eu vou pra balada, lindo, beleza. Não, é assim, cara, aí é a hora que você tem que olhar e falar assim, eu quero mudar o direcionamento da minha vida, porque eu não quero ser isso pro resto da vida, né? E aí, com o tempo, se organizar, talvez falar com um educador financeiro, para que se organizando, em algum momento lá na frente, você possa conseguir renegociar essa dívida e pagar. E a recomendação é sempre renegociar à vista. Renegociar de novo parcelado não é a melhor orientação, tá? Porque, de novo, você vai perdurar anos e anos para pagar uma dívida e tudo mais, né? Então, a recomendação comece a juntar, põe a casa em ordem, comece a juntar dinheiro primeiro, quando tiver um pouquinho de dinheiro aceitável, aí vai lá e faz uma renegociação com o banco para poder, então, pagar aquele empréstimo à vista. Existem renegociações que você consegue pagar até 10, eu já vi, eu estava do outro lado, eu propunha as renegociações para os clientes na época que eu trabalhava no banco. Então, assim, as renegociações, alguns casos, chega assim, a ser 5% do valor total da dívida, 10% do valor total da dívida, né? Então, essa é a melhor estratégia quando passa da linha do aceitável. Olha, amei a live, vocês são incríveis, Thiago, você destravou a minha mente, virei amigo do meu Dindi. Muito bem! Eu
paguei essas pessoas para falar isso, viu, Rose? Eu falei assim, ó, vai lá, fala isso que eu falo. Gente, então, de uma forma geral, você começa a entender, né? Finalizando aqui a nossa live, o que o Thiago falou, você vai decidir em se alimentar no essencial, no básico. Porém, você não deve se vangloriar que você não vai pagar, ou que lá na frente você vai pagar só 10%, 5% daquilo. Porque durante esses 5 anos, você vai receber ligações do mundo inteiro, né? Pode perder oportunidade de empregos. Você vai ficar com o nome sujo e pode, além de emprego, pode perder oportunidade, gente, de várias coisas, porque, né, são coisas que não vão ser... Por exemplo, você está ali querendo reformar a sua casa e falta pouco você precisa de um financiamento. Você não vai ser liberado, né? Você quer vender, comprar ou trocar o carro, dar o seu e vai faltar uma parte ali e você tem que financiar. Não vai ser liberado. Entendeu? Então, entenda, né, que você cometeu um erro, que você precisa aprender e você vai pagar um preço. E não veja esse preço como barato, porque é um preço muito ruim a se pagar. Só quem recebe essas ligações infernais, eu recebo, gente, para tirar um cartão de crédito. Quero, entendeu? Eu acho um saco. Imagine se alguém tivesse me cobrando. Então, o objetivo da nossa live é, sabe, dar aquele start ali, ó. Presta atenção, existem outros caminhos. Isso aqui é um caminho que vai prejudicar você a longo prazo. Então, fica com alerta. Siga a gente, né? O Thiago, dá suas redes sociais aí, Thiago. Todas as redes sociais da Martelo é Martelo com 2 L's, Martelo de martelar, não é Marcelo, hein? Não é Marcelo, é Martelo de martelar. Martelo EF, de Educação Financeira, tá bom? Então, acesse a gente lá, tem bastante conteúdo, nosso YouTube, enfim, Insta, tá? A Rose, aproveita para falar o seguinte, quando que você vai lançar o seu livro? Olha, gente, meu livro aqui, ó, Maternidade e Finanças, a gente modificou, vai ser online, mas vai ser lá na Martelo, né? O Thiago é um super parceiro e você encontra o link do livro na minha bio, no meu site, loja.rosielepegado.com e também lá no YouTube tem muitos conteúdos, né? Rosiele Pegado, tudo igual como o Thiago, o meu é tudo Rosiele Pegado. Você digitar, vai aparecer todas as minhas redes sociais. Então, nos sigam. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode escrever para a gente que a gente responde com todo carinho, né? E aí, se vocês também quiserem propor outros temas, que a gente volte aqui para falar de outros temas, estamos assim, abertos. À disposição, né? Dispostos. A gente está disposto a mudar a sua vida financeira. É isso aí. Rose, muito obrigado pelo convite. Adorei estar aqui nesse bate-papo com você. Obrigado a todo mundo que participou aí assiduamente e passivamente também, enfim, ativamente. Obrigado. Gente, só relembrando aqui que essa live tem apoio da ABEF, que é a Associação Brasil de Educadores e Educadoras Financeiras, da qual nós dois fazemos parte, né? Eu sou diretor aqui da Grande São Paulo e a Rosiele Pegado, ela é a diretora do São Paulo Interior, tá bom? Então, se você quiser entender um pouco mais e melhor o que a associação faz e o motivo pelo qual ela existe, entra nas redes sociais também, é a ABEF, né? Que tem 2 E's. Então, acessa lá e também descubram o que a gente faz lá na associação, tá bom? E é isso aí, a gente fica disponível, à disposição para próximos assuntos, né, Rosi? Foi ótimo esse bate-papo, viu? Thiago, agradeço de montão, fiquei muito feliz, né? Sou feliz e agradecida por ter o seu apoio aqui. Agradeço a todos vocês, a ABF, que nos ajuda aí a divulgar mais a educação financeira. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma boa noite a todos, uma excelente Páscoa, né? Semana Santa aí, com todo esse cenário. Mas eu creio que tudo vai melhorar. E a gente Amém. vai se falando, tá bom? Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau, Rosi. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.